Vamos retomar a nossa descrição dos produtos e serviços da empresa. Esse é o nosso 6º módulo de plano de negócio. E no módulo anterior eu mostrei a você todos esses itens. Então, seguindo, agora eu quero que você esteja atento ao ciclo de vida dos produtos e serviços que são ofertados. Esse ciclo de vida depende do tipo de indústria em que você está trabalhando. Por exemplo, na indústria da moda, o ciclo de vida pode ser de 1 ano. Na indústria de tecnologia, como software, equipamentos eletrônicos e celulares, os ciclos de vida estão se encurtando cada vez mais. Por outro lado, outras indústrias têm ciclos mais extensos, como, por exemplo, a alimentação. Então, esteja atento para saber exatamente qual é o ciclo de vida que a indústria estabelece para o seu produto ou serviço. Lembre-se de que esse ciclo de vida não vai ser dado necessariamente pela sua empresa. Por quê? Se todas as montadoras de automóvel lançam novas versões de veículos a cada 2 ou 3 anos, é esperado que a sua empresa seja capaz de fazer o mesmo. Então, cuidado, porque essa é muito mais uma questão de observação do ambiente do que de decisão interna do empreendedor. A sua empresa precisa estar a par e funcionando da mesma forma que as outras empresas concorrentes. Porque quando o seu cliente olhar para o seu produto ou serviço, ele vai olhar com essa perspectiva de competição, ok? Ele vai comparar um produto ao outro, ele vai comparar um serviço ao outro. Então, cuidado para não ter um produto velho, um serviço velho, sem atualização na mão. Por melhor que seja, a gente precisa de algo atualizado. E isso significa custo. Para variar, estou eu aqui pegando no seu pé por conta de custo, mas eu preciso fazer isso para que no final você não tome nenhum susto, prevendo que um produto ou um serviço seria lucrativo, sendo que na prática ele não foi, ok? Então, veja aí, a indústria da alimentação. Essa é uma indústria muito curiosa para se trabalhar. E eu quero chamar a sua atenção para algo que existe no mercado. Muitas indústrias funcionam com modismo, o que não é em nada uma palavra ruim. Não é ruim a gente trabalhar com modismo. Isso é inclusive uma das estratégias de negócio. Você trabalha para prestar um serviço ou para fornecer um produto da moda em um tempo determinado. Então, na indústria da alimentação, force a sua memória comigo aí nos últimos 10 ou 15 anos e você vai ver que vários produtos apareceram como modismo. Você teve uma grande quantidade de empresas que abriram, depois apenas uma pequena parcela delas se firmou no mercado, veio um novo modismo com uma quantidade imensa de novas empresas. De repente, o ciclo se fechou, muitas dessas empresas quebraram e algumas empresas permaneceram no mercado. Bons exemplos disso são sushi, que há 20 ou 30 anos não se tinha restaurante desse tipo no Brasil, tinha pouquíssimo. De repente, nós tivemos uma abertura enorme de restaurantes de comida japonesa. Em alguns anos, muitos deles fecharam, alguns permaneceram, mas em uma quantidade muito menor do que os entrantes no mercado. Depois você teve o temaki, que teve a mesma febre, uma quantidade imensa de temaquerias. Depois o mercado não aceitou todos aqueles negócios, reduziu-se para uma parcela comum. O último modismo que eu posso te contar é o dos iogurtes frozen, né? O frozen yogurt. Pense aí, quantas empresas foram abertas para frozen e quantas permanecem até hoje? Isso mostra a você que são mercados que têm modismos. Aí você me pergunta, como eu posso ter certeza de que eu não estou caindo em um modismo? Difícil responder essa pergunta diretamente. Se você me disser, quero abrir um restaurante para fornecer pizzas, quero abrir uma pizzaria, isso não é modismo. Pizza tem um mercado segmentado. No entanto, se você me disser,
Quero abrir uma loja de frozen yogurt? Eu não vou te dizer para não abrir, porque dá para ganhar dinheiro com modismo? Dá, claro que dá, desde que você saiba que é modismo e que vai durar X meses. O que você não pode ter em mente é a ideia de que vou abrir um restaurante, uma empresa da moda e vou ganhar dinheiro com isso a vida toda. Isso não existe, tá? Mas se você tiver consciência de que você tem que recuperar o seu capital em 6 meses e lucrar em, por exemplo, 8 meses e depois fechar, ótimo, você não perde dinheiro. Quer ver um negócio que tem um ciclo muito curioso e muito próprio? Boate. Boate, casa noturna. A coisa mais rara de encontrar é uma boate que tenha, por exemplo, 30 anos de funcionamento. São pouquíssimas no país. Por quê? Porque é da natureza desse negócio que você feche e abra. As pessoas que frequentam esse tipo de ambiente são consumidores muito afeitos à novidade. Então, eles gostam de conhecer a casa noturna que acabou de abrir na cidade. O que acontece? Muitas vezes uma casa entra em atividade, ela fica ali 1, 2, 3 anos no auge, chega um momento em que o consumo, ou a frequência no caso, vai decaindo e é o momento em que o dono fecha o negócio. Mas olha só que engraçado, ele fecha, o negócio ainda é lucrativo, ainda tem cliente na porta e ele fecha. Não parece curioso para você? Olhando assim, você fala, puxa, mas você vai fechar um negócio no momento em que estava lucrativo? Sim, porque aquele dono já conhece o mercado, já sabe como funciona, ele fecha, reforma, muda o ambiente interno e abre outra, às vezes no mesmo lugar, com os mesmos funcionários, com a mesma lógica, mas é uma novidade. Então ele sabe exatamente observar o mercado para pegar a reta, a curva de consumo, né? Sobe, 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 sobe. Quando começa a estabilizar, ele fecha e abre outra. E isso garante a ele um ganho contínuo em 10, 15, 20 ou 30 anos. Pense nisso. Pense que os negócios têm dinâmicas próprias e que alguns deles são muito menos óbvios do que a gente costuma pensar. Ok? Então, ciclo de vida. O que mais eu quero te mostrar? A existência de produtos semelhantes ou iguais aos seus. Veja, se você me disser, na mesma rua, na mesma quadra em que eu vou fornecer os meus produtos de padaria, tem uma confeitaria que fabrica algo muito parecido com o que eu vendo. Tem também uma confeitaria que vai fazer os mesmos bolos de festa que eu faço. E agora? Bom, e agora você tem uma tarefa na mão. Agora você precisa ter algo que diferencie o seu produto daquele. Pode ser preço? Pode, mas cuidado, a gente já conversou sobre competir por preço. Mas pode ser preço? Pode. Pode ser a qualidade do produto? Pode. Se você conseguir fazer um bolo mais gostoso, mais bonito, enfim, mais atrativo, ótimo, tá? Mas cuidado para não presumir que todos os seus produtos são inigualáveis. Essa é uma palavra forte, ela está inclusive aqui no seu slide. E é importante que o empreendedor pense isso. O que é que eu faço, o que é que eu forneço que é inigualável? Muitos restaurantes se sustentam em cima de um prato. Pense na sua cidade, pense nos restaurantes que você conhece, nos exemplos que estão mais próximos para você. E você vai ver que eu não estou dizendo nada que seja muito fora da realidade. Muitos restaurantes acabam funcionando com um prato forte, que chama todo mundo, e ele tem ali alguns pratos agregados. Exemplos fáceis. O restaurante que faz aquela feijoada, que é considerada a melhor da cidade, ou que faz aquele peixe, que é considerado o melhor da cidade, e as pessoas vão lá para comer a feijoada, o peixe. Eventualmente vão pedir outro prato, mas é algo que torna o seu restaurante inigualável. Então pense se a sua empresa que você está propondo tem um carro-chefe, tem algum produto ou serviço que a torne inigualável aos olhos do mercado, porque isso é importante, ok? O que mais? Como você classifica seus produtos em relação aos dos competidores? São melhores ou são piores? Quais são as vantagens sobre a concorrência e que vantagem os produtos da concorrência têm sobre os seus produtos? Eu comentei isso com você um pouquinho antes. Aqui, o que eu quero que você faça? Eu quero que você faça uma matriz. Lembra dessa palavra? Uma matriz nada mais é do que uma grande tabela em que você vai colocar
Os pontos de comparação, então, preço, qualidade, proximidade ao consumidor, o que quer que faça sentido para o seu exemplo e para a sua empresa. Então, você vai colocar na primeira linha esses itens, embaixo você vai colocar o seu produto e o dos concorrentes. E você vai comparar para cada produto e para cada concorrente em relação a preço, qualidade, proximidade, disponibilidade, tradição da empresa no mercado, confiança do consumidor e outros elementos que podem fazer com que o cliente escolha comprar de você e não do seu concorrente e vice-versa. E aí você vai conseguir saber quem está positivo e quem está negativo. Então, em relação a preço, o meu é melhor do que o meu concorrente, positivo. Em relação à entrega, o meu é pior do que o meu concorrente, negativo. Por quê? De repente ele tem um sistema de delivery e você não tem, ok? Quando você fizer isso, você vai ter exatamente a comparação do quanto o seu produto é melhor ou pior do que o do concorrente. Bom, o que mais nós temos? Quais são os custos de fornecimento para cada produto ou gama de produtos? A gente já conversou sobre isso. Então, pense que os custos de fornecimento são apenas os custos que anulam as despesas para o fornecedor do produto ou serviço e que isso vai incluir todas as despesas fixas e variáveis, mas não vai incluir os lucros. Veja que até esse momento eu ainda não usei a palavra lucro com você e não vou usar tão cedo. Por quê? A gente ainda nem deu conta de fornecer os produtos e serviços. O lucro a gente vai pensar um pouquinho mais para frente. Então, por enquanto, o que eu espero de você? Que você tenha absoluta clareza em relação a quanto vai custar fornecer cada produto e serviço. Você não pode, de jeito nenhum, acreditar que vai custar 5, quando na prática vai custar 6. Porque de 5 para 6 pode ser uma diferença pequena, não se engane, de 5 para 6 são 20% a mais. Para quem opera com uma margem de lucro de 10%, por exemplo, isso quer dizer que você deve 10% daquele produto para a empresa. De repente, você zerou o seu lucro e deve 10%. Tá? Então, cuidado, você precisa ter a máxima clareza em relação a esses dados. Lembre-se de que, logo no nosso primeiro e segundo módulo, eu conversei com você e te contei sobre o quanto é importante ter dados fidedignos, ter dados reais, dados que correspondam efetivamente ao que está sendo observado na prática. Não seja mais otimista do que tendencioso. O empreendedor correto, o bom empreendedor, ele é tendencial nas suas análises, então não seja pessimista demais, porque você não vai conseguir achar viabilidade no seu negócio, e não seja otimista demais, porque você vai ver o mundo muito mais florido e melhor do que ele realmente é. Seja tendencial, enxergue exatamente o que os dados, enxergue exatamente dados que correspondam ao acontecimento real, e aí você vai ter segurança para fazer suas análises, ok? Vamos seguir? Margens a serem praticadas na venda do produto. Veja, após definir os custos produtivos e o preço de venda, você poderá estimar a sua margem de lucro. Aqui, eu quero que você tenha cuidado com esse conceito de margem de lucro, porque existe uma pergunta para ser feita aqui. Como você vai definir a sua margem de lucro? Digamos que você saiba que o seu custo de produção para aquele produto ou para aquela categoria é 5. 5 reais, 5 mil reais, 5. A unidade não importa. E agora, com que margem de lucro você trabalha? Alguns empreendedores provavelmente diriam que, eu vou pensar um bom valor que me dê o lucro que eu espero e vou jogar em cima do custo. Por exemplo, 30%, 40%. Ok, é um jeito de se operar. Aí eu te pergunto o seguinte, esses empreendedores olharam para fora da empresa? Esse é um vício, muitas vezes a gente olha só para dentro. Você olhou para fora da sua empresa? Qual é a margem que o mercado inteiro pratica? E aí você de repente vai me dizer, eles praticam 20% e você vai entrar com 40%? Você acha que você vai ter espaço? Se os produtos são equivalentes, você vai ter espaço? Não. E aí você pode me dizer, mas para mim financeiramente só vale a pena se eu entrar com 40%. E eu vou te dizer, então não entre.
Não entre, porque se os produtos são equivalentes e alguém vende mais barato do que você está competindo por preço. Então veja, margem de lucro é um momento em que às vezes a gente fica muito triste quando calcula, porque a gente percebe que o nosso produto, o nosso serviço, não vai absorver a margem de lucro que a gente esperava. Isso não é motivo para você fechar o computador, fechar o plano de negócio e desistir da empresa. Não é não. É só a primeira pedrinha que você encontra no seu caminho que vai te mostrar que a gente tem que pensar essa situação um pouquinho melhor, que a gente tem que planejar um pouquinho mais. Então vamos fazer esse esforço para planejar um pouquinho mais. O que eu te recomendo? Primeiro, você já sabe seus custos, você já conhece seus concorrentes, você já sabe como eles trabalham. Vamos olhar pela janela? Vamos olhar para fora? Vamos olhar os concorrentes que estão fora e ver qual é o preço deles? E aí, isso vai te mostrar muito sobre o quanto o seu cliente aceita pagar por um produto ou por um serviço. Veja, vou te dar um exemplo de um serviço simples, tá? Muitas vezes a gente acaba usando mais exemplos de produtos do que de serviço. Pensei num serviço de manicure, que é um serviço que tem no Brasil todo, muita gente consome, homens, mulheres, e é um serviço que é relativamente parametrizado. Concorda comigo? A unha que você vai fazer nessa empresa ou naquela empresa pode variar alguma coisa, você pode ter um esmalte importado, mais chique, ou um esmalte mais simples, mas a variação é pequena, concorda comigo? No entanto, você tem serviços de manicure que podem custar R$10 e você tem serviços de manicure que podem custar até R$60. Não estou brincando, existem mesmo. Esse preço varia 6 vezes dentro de um serviço que é muito parametrizado. E aí, o que justifica? Como eu, que vou abrir um salão, que estou planejando abrir um salão, como eu vou me posicionar? Bom, você vai precisar ter um olhar mais atento para o mercado. Como é essa empresa que faz o serviço de R$10? Como é essa empresa que faz o serviço de R$60? E em que ponto dessa reta eu me encaixo? Eu sou uma empresa que faz unha em 15 minutinhos, rapidinho, baratinho, ou eu sou uma empresa que tem, por exemplo, um bar para as mulheres que vão fazer a unha? Esse é um negócio que existe. Hoje no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, você já tem muitas empresas que são o tal o nail bar, né? Que é um espaço em que você vai, chama as amigas, toma um drink e até faz a unha. Viu como eu te provoquei? Por que eu disse até faz a unha? Porque essas pessoas estão remunerando outra coisa. Elas não estão remunerando simplesmente o serviço de fazer a unha. Elas estão remunerando o ambiente, a oportunidade de estar com as amigas, um momento de descontração, de lazer. E não pense que isso é bobagem, porque elas estão pagando 6 vezes o preço do serviço por isso. Então, se você é um empreendedor esperto, e eu sei que você já entendeu que você tem que enxergar exatamente o que está sendo remunerado. Então, voltando aqui ao meu quadro, e agora? Que margem você vai colocar? Acho que eu já te dei os caminhos para descobrir. Olhe para os seus custos, não deixe de enxergar os seus custos, por favor. Não pense que custa 5, quando na verdade custa 6. Eu já te provei que 10% podem te tirar do negócio. Então, enxergue seus custos, olhe para fora e enxergue o quanto as pessoas têm cobrado por produtos ou serviços semelhantes, porque isso vai te permitir cobrar o valor correto, correto do ponto de vista do negócio e correto do ponto de vista do mercado, tá? Claro que sempre é interessante trabalhar com o melhor preço possível para você e para você esse preço é o mais alto possível, se isso for absorvido pelo consumidor. Então, eu vou te dar um exemplo real de uma montadora de carros que entrou no Brasil, não operava aqui, veio de fora, e trouxe um determinado carro que é considerado um carro de luxo para parâmetros brasileiros. Essa empresa entrou com o objetivo de vender este carro a R$90 mil. Esse é um exemplo concreto, tá? Bom, ela entrou para vender o carro a R$90 mil. E aí, como é um investimento muito alto para se fazer, trazer uma montadora, imagine quanto dinheiro tem nisso, ela fez uma pesquisa de mercado com os potenciais consumidores, que eram basicamente pessoas que consumiam veículos daquela mesma categoria, mas de outras montadoras. Ela fez a pesquisa com esses consumidores e descobriu que esses consumidores estariam dispostos a pagar R$110 mil por um veículo com as características que ela ofertava. Olha só. Para ela, 90 mil estava ótimo.
Mas os consumidores disseram, um carro como esse que você me descreve deveria custar 110. O que ela fez? Entrou com o preço de 110. Simples assim? Simples assim. Por quê? Porque se o consumidor absorve 110, entre com 110, tá? Muito cuidado para não cometer um erro que eu costumo chamar do erro do bom coração do empreendedor. Eu realmente acho que é um erro de bom coração. A gente vê uma situação como essa e fala, não, 90 mil é o que eu preciso cobrar pelo meu carro. Não vou cobrar mais do que isso. Isso não é correto, isso não é justo, eu não quero passar a perna nas pessoas. Enfim, uma série de preocupações. Aí, eu sou obrigada a te contar uma situação. O que pode acontecer? Se você opera com uma margem X, porque você acredita que aquela margem é suficiente, e o seu concorrente está operando com a margem X mais um pouco acima da sua, quando vier alguma questão difícil para o mercado, vem uma recessão, vem uma crise, vem uma mudança no financiamento, por exemplo, de repente as pessoas não podem mais financiar tanto, o índice de endividamento do brasileiro sobe, enfim, qualquer coisa externa de mercado que te faça perder uma parcela desses clientes. O que acontece com a sua empresa que operava com margem X? O que acontece com a empresa que operava com margem X mais um? Você pode passar um momento muito complicado, porque você acumulou menos recursos do que o cara do X mais um. Então tome muito cuidado para não cometer esse erro do bom coração e se colocar em uma situação complicada com seu concorrente. Porque enquanto você está ganhando X, ele está ganhando X mais um, ele está acumulando recurso, e isso quer dizer que ele vai sobreviver mais tempo quando vierem as vacas magras. Então cuidado, principalmente o empreendedor que tem uma empresa pequenininha, ele tem essa tendência a botar um preço baixo. Ele tem a tendência a não querer operar com uma margem alta, porque ele acredita que ele não vai ter tanto espaço de mercado, ele acha que ele tem que entrar com preço baixo primeiro. Cuidado, cuidado. Às vezes é um bom coração que te tira do mercado muito rapidamente. Então, qual é o preço certo? Qual é a melhor margem para operar? Primeiro, não vou conversar com você sobre margem, porque margem é um número e um número é uma amarra. A margem para o pãozinho francês deve ser uma, a margem para o bolo de confeitaria deve ser outra. Claro, cada um tem um custo, cada um tem uma expectativa do consumidor. Talvez eu ache que o seu pãozinho francês é ótimo, tem um preço bom, eu gosto dele, eu compro ele. Mas eu jamais compraria essa torta doce com você, porque é tão cara. Entendeu? Então, para cada produto, um custo, para cada categoria, uma margem correta. Por isso eu te digo, larga essa história de margem, esquece esse número, não é 15, não é 20, não é 100, esquece o número e pense em preços para cada categoria, observando o mercado e tentando fazer algo que seja valioso e compensador para o consumidor, mas cuidado para não dar um tiro no pé, ok? Então tá, conversamos sobre preço, sobre margem de lucro, vamos seguir um pouquinho. Pense aí nas tecnologias utilizadas na produção, pense se ela é um diferencial para o seu produto. Eu tenho um exemplo muito interessante para te dar. Uma sorveteria, esse também é um exemplo real, uma sorveteria que decidiu fazer o sorvete com o sabor dos anos 50. Então, como era esse sorvete? Era um sorvete sem tanto conservante, era basicamente um sorvete de fruta, e era um sorvete que não utilizava a massa pronta de sorvete. Hoje, a maior parte das sorveterias compra uma massa pronta, adiciona o sabor, bate, enfim. Mas é algo que já vem sendo industrializado. E essa sorveteria disse, não, eu quero recuperar o sabor autêntico do sorvete. Ok, havia público para isso, era um sorvete diferenciado, um sorvete naturalmente mais caro, havia. Qual foi a primeira dificuldade com a qual eles esbarraram? As máquinas de hoje não estão preparadas para fazer o sorvete dos anos 50. Claro, sorvete nos anos 50 era uma coisa, sorvete hoje é outra. O que eles fizeram? Começaram a buscar máquinas antigas dos anos 50 para recolocar em produção. Funcionou? Funcionou. É uma sorveteria pequena, com baixo giro, né? Não é uma cadeia de redes, mas eles conseguem prover, eles conseguem fornecer esse serviço de fazer o sorvete do mesmo jeito que era feito nos anos 50 e conseguem fornecer o produto. Aí eu te pergunto, quando é que eles vão trocar essas máquinas? Nunca, porque a grande questão valiosa para eles é ter o sorvete feito do jeitinho dos anos 50. Então eles vão atualizar?
Nunca. No máximo, eles vão fazer a manutenção das máquinas, que já são velhinhas, vão comprar novas máquinas dos anos 50, e o custo de atualização tecnológica não vai ser muito grande para eles. Por outro lado, para lanchonetes mais modernas, você não tem a menor dúvida de que o custo de atualização tecnológica vai ser grande e vai chegar para você. Periodicamente, você vai ter que trocar as suas máquinas. Por quê? Porque vão inventar uma fritadeira de batatinha frita que vai fritar em 5 minutos a menos. Vai chegar uma hora em que, daqui a 2, 3, 5, 10 anos, a lanchonete do lado vai fazer o lanche dela em metade do tempo em que você faz. E isso vai ser um problema. Então, você precisa se atualizar tecnologicamente, se esse for o seu caso. Então, pense para cada produto, para cada serviço, para cada empresa, uma necessidade. Eu te mostro todos os aspectos, alguns vão caber, alguns não vão caber para a sua empresa. Mas não deixe de enxergar, ok? Último pontinho para a gente fechar esse módulo, visão futura dos produtos e serviços. Então pense o seguinte, seu produto ou serviço tem a possibilidade de continuar sendo vendido no futuro? Daqui a 1 ano, ainda vai vender o seu produto e serviço? Eu sei que você teve o impulso de dizer, sim, claro, 1 ano é daqui a pouco. Daqui a pouco, se não for um modismo. Se for, por exemplo, um frozen yogurt, talvez não seja vendido daqui a 1 ou 2 anos. Já te contei que isso não é um problema desde que você esteja consciente. Então, daqui a 1, 2, 5, 10, 50 anos, seu produto vai ser vendido daqui a 50 anos? O que você tem que fazer para que ele seja vendido? Daqui a 5 anos vai ter que ter uma versão nova. Daqui a 10 anos vai ter que ser uma versão nova. Você está computando os custos para isso? Entenda, eu sempre te aperto para mostrar a você que é preciso pensar em todos os custos em longo prazo. Não se esqueça que o motivo por trás de todas essas provocações é garantir que os seus custos sejam viáveis, ok? Então, para a gente fechar, pense se as mudanças tecnológicas vão afetar o seu produto no futuro. E eu vou te deixar com uma provocação final para a gente encerrar esse módulo, que é: internet vai afetar de alguma forma o seu produto ou serviço? O que a gente observa, não só no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, em todos os outros países do mundo, é que cada vez menos as pessoas compram presencialmente. Há 5 anos, quase tudo era comprado em loco, em lojas físicas. Hoje, você já não compra mais. Então, as grandes redes de instrumentos musicais, produtos de pescaria, que são produtos com consumidores muito específicos, estão migrando para o ambiente web. Por quê? O produto fica mais barato, eu não tenho o custo da loja física, eu não tenho tanto funcionário de atendimento, eu não tenho tanto custo com manutenção do negócio e eu consigo colocar um site muito completo. Então, produtos com alto nível de especialização, como esses que eu te mostrei, já migraram para a internet. E produtos com que hoje a gente é muito habituado a comprar em loja física, como roupas e sapatos, acredite, você vai comprar na internet. Aí você pode me dizer, claro que não, eu gosto de experimentar, eu preciso botar o sapato no pé, eu preciso botar a roupa. Também já estamos provendo a tecnologia para isso. No futuro, a gente vai ter mecanismos que vão conseguir simular perfeitamente o formato do seu corpo, do seu pé, e que vão conseguir fazer uma simulação ao mesmo tempo, instantânea, de como aquele sapato, aquela roupa, aquela calça ficaria no seu corpo. E você vai comprar online. Pode acreditar, ok? Então, encerramos aqui esse módulo e eu te vejo no próximo módulo. Até logo!